Olá, nesse problema 18, então, trabalhando com força magnética, a gente tem uma bateria de 150 volts conectada a duas placas metálicas paralelas, que eu representei aqui nessa cor roxa, com uma área de 28,5 centímetros quadrados e afastadas 8,20 milímetros entre si. Já retomando uma das relações estudadas na física e eletromagnetismo, o campo elétrico entre essas placas com cargas constantes pode ser considerado uniforme e pode ser obtido então pela razão entre a diferença de potencial, 150 volts, e a distância que separa as placas. Isso resulta num campo elétrico, aqui já tem um arredondamento, de 18.293 volts por metro, ok? Para a gente saber, então, que o campo elétrico está sendo gerado pelas placas e é nessa região que as partículas alfa são arremessadas, aceleradas a partir do repouso. Que problema que a gente tem que analisar aqui? Nós temos que determinar qual é o módulo, sentido e a direção do campo magnético que tem nessa região aqui, para que essas partículas alfa atravessem a região entre as placas sem sofrer nenhum desvio. Então, é fundamental relembrar que, no caso de não haver desvio na direção das placas, a gente tem que considerar que o somatório de forças é igual a zero sobre as partículas alfa nesta região aqui. E isso vai implicar que tanto a velocidade no seu módulo quanto a direção do vetor não vão ser alterados, tá? Então, como é que a gente pode prosseguir a análise? Primeira coisa, fazendo uma representação que diz aqui que elas são acelerados nessa diferença de potencial, que a gente vai retomar aqui, e elas se movem numa direção perpendicular ao campo elétrico. Então, a gente poderia representar com qualquer orientação. Eu escolhi colocar a velocidade da partícula na direção positiva do eixo X e o campo elétrico perpendicular a ela, orientado para cima. Então, eu sei que o campo elétrico sobre essa partícula alfa de carga positiva vai gerar uma força elétrica no mesmo sentido do campo elétrico, ou seja, uma força elétrica orientada para cima. Se a resultante tem que ser zero, então a força magnética que esse campo magnético precisa gerar tem que ter mesmo módulo e sentido contrário. Portanto, nesta representação de velocidade para a direita, campo elétrico para cima, força elétrica para cima, a força magnética tem que ter igual módulo e estar orientada para baixo, ok? Que campo magnético, que orientação de campo magnético é capaz de produzir essa força magnética? Temos que relembrar que força magnética sempre vai estar num plano que é perpendicular à velocidade, de fato observamos aqui, está perpendicular, mas também perpendicular ao campo magnético. Então, se eu tenho a força aqui no plano da tela, para baixo, a velocidade e vertical, e aqui horizontal, mas também no plano da tela, eu tenho que considerar que o vetor campo magnético que vai estar ou entrando ou saindo do plano da tela. Nesse caso aqui, se a gente aplicar a regra da mão direita ou a regra do tapa, pensando no produto vetorial, que eu giro os dedos da mão direita do primeiro vetor na direção do segundo vetor pelo menor ângulo possível, quando eu fizer esse giro aqui, eu tenho que considerar que o campo magnético aqui, ele tem que estar saindo do plano da tela, tem um vetor apontando para o interlocutor dessa gravação aqui, então girando de V para B apontando para fora, eu de fato vou ter o polegar da mão direita ou o tapa apontando para baixo, que é de fato o sentido da força sobre uma partícula positiva. Então já determinamos que o vetor campo magnético, nesse caso aqui, está, se eu considerei
Se considerarmos a direção da velocidade da partícula como a direção x, a direção vertical a y e uma direção perpendicular ao plano da tela, para fora e para dentro da tela, o plano z, então nesse caso aqui o vetor campo magnético é positivo, ou seja, para fora, na direção do vetor unitário k, que é o eixo z, ok? Do ponto de vista do módulo, então direção e sentido determinados, saindo do plano da tela, que na nossa modelagem é o eixo Z. Quanto ao módulo, nós vamos partir aqui da igualdade das forças, então temos que a força elétrica é carga vezes campo, e a força magnética tem módulo carga vezes velocidade vezes intensidade do vetor campo magnético. A carga é 2E, né? A carga elétrica 2 vezes a carga elementar, mas como se repete em ambos os termos, a gente pode cancelar. Então, a gente já consegue visualizar aqui que a velocidade da partícula vai ser determinada pela razão entre E e B, e, portanto, o campo magnético que nós precisamos determinar é a razão entre o campo elétrico e a velocidade da partícula. Um stand-by aqui, de onde sai essa velocidade? Desta relação aqui, né? A velocidade da partícula é determinada por 2 vezes a energia cinética que ela adquire por conta dessa diferença de potencial, dividido pela massa da partícula. Mas vejam que a gente não tem diretamente informado a energia cinética, mas a gente sabe que o produto da carga vezes a diferença de potencial é a energia, corresponde à energia cinética adquirida por qualquer partícula carregada, correto? Então, neste caso aqui, nós vamos colocar esses valores aqui, ó, 2 vezes, o nosso K, então, é a carga elementar, 2 vezes a carga elementar, vezes a diferença de potencial. E isso aqui, dividido pela massa da partícula. A nossa velocidade aqui, então, vai ficar 2 vezes 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb, vou esticar isso aqui, vezes a diferença de potencial de 1750 quilovolts, então já ajustei o quilo, e volt já vou simplificar aqui como joule por coulomb, para poder eliminar uma das unidades. Dividido, portanto, pela massa da partícula ainda, 6,64 vezes 10 na menos 27 quilogramas, ok? O cálculo é muito tranquilo de fazer, então, o que eu quero demonstrar aqui é que vai, em termos dimensionais, aqui, em termos numéricos, vai restar a raiz de 1,6867 vezes 10 na 11, mas dimensionalmente. Lembrem que joule é newton vezes metro dividido por quilograma, mas dentro do newton a gente tem quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Portanto, esse quilograma do newton, né? Isso aqui que eu coloquei aqui, na verdade, está aqui no numerador, estou expandindo o newton. Então, aqui a gente vai simplificar quilograma com quilograma e a gente vai ficar com a raiz quadrada, em termos de unidade, de metro quadrado, que é esse metro do joule, vezes o metro da aceleração por segundo ao quadrado. De fato, vamos chegar numa velocidade de módulo de 4,11 vezes 10 na 5, raiz de metro quadrado segundo quadrado, metro por segundo, consistente com a dimensão da velocidade. Já determinamos a direção e o sentido do campo magnético para termos uma força magnética capaz de anular ou compensar a força elétrica e termos o somatório de forças igual a zero. Precisávamos da velocidade das partículas alfa, conseguimos isso a partir da energia cinética K,
que ela adquire, né, com a sua carga, vezes a diferença de potencial que acelera o sistema. Cuidado que não é a diferença de potencial estabelecida entre as placas, é uma diferença de potencial adicional injetada para acelerar as partículas. Conhecendo agora a velocidade, que era o que nos faltava, vamos determinar agora qual é o módulo do campo elétrico para conseguir que as partículas atravessem a região sem esse desvio. Isso aqui vai ficar, então, os 18.293 volts por metro. Eu já vou colocar assim para facilitar a simplificação. Aqui, na verdade, é menos 1, né? Então, vou tentar fazer isso decentemente. Aqui, menos 1. Dividido pela velocidade de 4,11 vezes 10 na 5 metro por segundo, metro segundo na menos 1. Em termos de valores, esse campo magnético aqui vai resultar em 0,0445. Em termos de unidade, o que teremos agora? Volt vezes segundo, né, porque é segundo na menos 1, dividido por metro quadrado, porque esse aqui, na verdade, vai estar na mesma proporção do metro aqui do denominador. Então, volt por segundo vezes metro quadrado. Isso aqui a gente tem que ser capaz de demonstrar que também é Tesla. Eu tenho aqui, então, um campo magnético da ordem de 4,45 cent Tesla, né? Se eu dividisse aqui por 100 para pensar numa dimensão, uma ordem de grandeza mais coerente. Então, do ponto de vista dimensional agora, focando a análise apenas nisso, nessa demonstração, a gente sabe que o volt, que está aqui, é joule por coulomb vezes segundo. Isso aqui está sendo dividido por metro quadrado. Continuando aqui, o joule, por sua vez, a gente sabe que é newton vezes metro, e segundo sobre coulomb é o inverso do ampere. Então, aqui eu ainda posso multiplicar por ampere na menos 1, dividido por metro quadrado. Simplificando, eu vou ter um metro que vai ficar aqui, né, um metro linear no denominador, e eu vou chegar aqui em newton, dividido por ampere, vezes metro, ou ainda newton, ampere na menos 1, metro na menos 1, que é uma das primeiras formas que a gente definiu a unidade de grandeza do Tesla. Por último, observando que, para esta condição de a gente ter a força resultante nula sobre uma partícula carregada e acelerada em um campo magnético e elétrico que produzam esse efeito, a gente vai observar que o campo elétrico e o campo magnético também precisam ser perpendiculares entre si, ou seja, precisam estar em direções espaciais distintas, senão a gente não consegue esse efeito de força magnética e força elétrica no mesmo plano. Por quê? Né? Porque força elétrica vai estar sempre na mesma direção do campo elétrico, o mesmo sentido, o sentido contrário se fosse partícula negativa. Só que a força magnética, por ser o resultado de um produto vetorial, ela sempre vai estar orientada num plano distinto, que é o plano do vetor campo magnético, tá? Então, nesse caso aqui, a força está no sentido contrário da força elétrica, necessariamente eu preciso de um campo magnético que não esteja nem no plano da velocidade, nem no plano da força, e, portanto, não pode estar no mesmo plano do campo elétrico. Esta condição aqui, então, ela vai satisfazer a primeira lei de Newton, ainda desde que os campos elétrico e magnético sejam perpendiculares entre si.